que nós desenvolvêssemos este trabalho, fizemos algumas perguntas iniciais. Se a produção leiteira depende do alimento que o agricultor fornece aos animais, então o milheto seria uma boa alternativa de alimentação para a produção leiteira? Se os períodos de estiagem acompanhadas de baixas temperaturas são as causas do baixo crescimento das pastagens e a redução de leite, então a silagem do milheto seria uma boa alternativa para minimizar a redução da produção leiteira nesse período de seca? Se o milheto é o sexto cereal mais produzido no mundo e está em ascensão no Brasil, então será que ele é um cereal rico em nutrientes e de fácil cultivo para a nossa região? Com essas perguntas iniciais, passo as palavras para os meus amigos de trabalho responder. Já que o nosso objetivo geral é aumentar a quantidade leiteira e o objetivo específico é verificar se a silagem do milheto pode ser exclusiva para as vacas de leite, se é necessário o complemento ou se seu valor nutricional é suficiente. Principais cultivares de milheto. No Brasil, existem demandas por cultivares de milheto para produções de grãos, forragem e biomassa. É adaptado para diversos sistemas de produção em uso. É necessário para a cobertura do solo que sua planta tenha um rendimento de massa e que a mesma seja durável em relação às suas decomposições, a capacidade de dar extrações de nutrientes e intensibilidade. Já a variedade ANM17 é uma variedade de milheto produzido pelo Agronorte, pesquisas e sementes. Possui um ótimo perfilhamento, boas tolerâncias à doença e permite vários cortes. Ele pertence à família das gramíneas, tendo recebido o nome científico de Peniceto glaucum. As principais características dele são elevado valor nutritivo, ciclo curto, tolerância ao estresse hídrico, alta rusticidade, crescimento rápido, adaptação ao solo de baixa fertilidade e a excelente capacidade de produção de fitomassa. Provavelmente originário da África, o milheto é a gramínea anual de porte ereto que cresce até a altura de 2 a 5 metros, conforme o cultivar e as condições climáticas. Possui folhas largas e longas, inflorescência na panícula terminal. Em geral, as panículas são cilíndricas, cônicas ou em forma de velas, compactas, longas e finas, com pequenas aristas. As sementes apresentam cores variadas e o sistema radicular é vigoroso. O ciclo do milheto é de aproximadamente 130 dias e tem como características principais de vegetar bem em terras pobres, arenosas e alta resistência à seca, porém não tolera solos mal drenados ou encharcados. A cultiva BR 1501, que é o milheto, foi desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo. É uma variedade adaptada para a produção de massa verde que possui um bom potencial na produção de grãos. Boa capacidade de partilhamento, tem porte alto de 1,60 a 2,1 metro, que é uma fila, né? No plantio, e partículas do tamanho variado de 30 a 50 metros. Florescimento ocorre em 60 dias e o rendimento massa verde aos 50 dias após o plantio ultrapassa 40 toneladas de hectares de grão. Essa cultura adapta-se a condições que oferecem riscos hídricos. O seu plantio é recomendado para regiões sudestes e centro-oestes e sul. A variedade BR 1501, o milheto, pode ser atribuído principalmente ao efeito do fotoperíodo, mas também é associada
ao balanço hídrico, mas desfavorável nessa época de cultivo. Em relação ao tempo, é necessário para atingir determinado estado fenológico e controlado pelas temperaturas médias diárias do ambiente. No milheto, revelam valores de 11 a 28% de proteína bruta para a planta cultura do milheto, colhida com 30 a 80 dias de crescimento, respectivamente. Benedict, em 1999, encontrou valores entre 8 e 9,2% de Pb para o milheto plantado no período de safrinha, com percentuais de MS que variam em 15,4% a 19,8%. As variações nos teores de proteína encontrados estão relacionadas com o período fonológico da planta e com a adubação nitronejada realizada. A utilização do milheto para a produção de silagem no âmbito de suplementar animais leiteiros em fase de produtividade, sendo uma alternativa que favorece a produtividade de silagem, uma técnica utilizada em função das épocas de estiagem, prejudicando diretamente o desenvolvimento das pastagens. A produção forrageira varia em função das condições climáticas, fertilidade do solo, período que se realiza a semeadura, intervalos de cortes, estado de desenvolvimento e cultivar utilizada para a produção do silo. São fenômenos que influenciam na qualidade nutricional, consequentemente, alto de produção. O milheto pode variar a produtividade de massa em função da época de plantio, varia entre 20 e 70 toneladas de matéria verde. Os aspectos agronômicos para se obter a qualidade na silagem e analisa a limitação para a produção de silagem de milheto e o baixo teor de matéria seca no material ser ensilado pelas máquinas que trituram em partículas menores. O estágio fenológico adequado ao corte quando a planta se encontra em fase em que seus grãos em estágio pastoso faináceo. Nesse período a planta está em 20% e 23%, sendo possível produzir silagem com bom padrão fermentativo. A necessidade de estudos em função de produção leiteira e buscando uma caracterização do sistema produtivo de produções de leite no Brasil, com tecnologias e sistema de produções fundamentais. Os aspectos ligados à alimentação do rebanho e à qualidade do leite, conforme Oliveira. O milheto é uma forma de alimentar os animais no período de escassez de chuvas. Ele também é um excelente aliado na produção pecuária, pois o milheto tem grandes fontes de nutrientes, são bem aceitos nos animais, principalmente no bovino, e também supre as necessidades dos animais em produção de lactação. A Embrapa desenvolveu um milheto de milho e sorgo. É uma variedade na produção de massa verde, tem um bom potencial na produção de grãos, boa capacidade em porte alto. O tamanho das partículas é variado de 30 a 50 centímetros. Para que pudéssemos demonstrar sua eficácia e comprovar, tivemos apoio da senhora Ana Isabel da Silva, sítio São Luís, município de Uberlândia e Tupã, que não nos ajudou com informações para o fornecimento de questionários com perguntas direcionadas, fotos e análise de solo. O trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas em função da cultura do milheto, na produção de silagem, para ser fornecida no período em que as pastagens não atendem a necessidade de massa aos animais leiteiros no processo de lactação, pela falta de chuva, consequentemente afetando o desenvolvimento das pastagens.
A gente desenvolveu uma entrevista, né, online, não teve como fazer presencial, e colocamos algumas imagens no grupo, no trabalho. E apresenta o potencial produtivo aproximado de 50 toneladas por hectare de massa verde. Aí ela realizando o transporte com a carreta, né, até o local de onde será criado o silo, né? O questionário foi elaborado da seguinte forma, com perguntas sobre os aspectos de produção, correção do solo, adubação, em função da análise de solo, elaborada pelo laboratório, e o acompanhamento por profissionais da área, obtendo resultados no fornecimento da silagem, em média, 4 litros por animal a mais. Alguns animais manteve a produtividade, mas um ponto muito importante a ser identificado é que nesse período de estiagem não teve nenhuma perca de animais pela falta de alimento, né, na pastagem. E assim, obteve um resultado satisfatório.